Agora são 8h18. Olha, a última informação que nós temos aqui foi publicada pelo jornal israelense Haaretz, dizendo que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que não é bem assim o que o Trump falou. Que seria, então, seria transitória a presença ou a retirada de palestinos da faixa de Gaza. Para a gente poder entender melhor sobre isso, quem está aqui conosco é o professor de Direito Internacional, professor Saleem Nasser. Professor Nasser, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu é que agradeço. Há muito tempo não falava com você, é um prazer. Igualmente. Professor Nasser, e aí? Essa confusão toda aprontada pelo Trump, que destino tem? Isso é para agitar, isso é para levar a sério? Qual é a sua avaliação? Então, Heródoto, você dizia que ia se fantasiar de dragão da maldade no carnaval, mas eu acho que o Trump já antecipou e pegou essa fantasia para ele. Isso faz parte, digamos, do estilo dele, né, de negociação. É verdade que nenhum outro presidente americano falaria como fala o Trump, mas também nenhum presidente americano, digamos, é levado tão pouco a sério, digamos, literalmente, quanto o Trump. Então, eu acho que o sinal básico que ele está mandando é o típico negociador que coloca uma nova condição na mesa, uma condição, na verdade, absurda, né? Uma condição que ele mesmo não conseguiria realizar, para extrair das contrapartes concessões que elas não estavam prontas para entregar. Então, você vai lá e diz: eu vou cuidar de Gaza, eu vou tomar conta de Gaza, vou expulsar os palestinos de Gaza. Não digo que não seja um desejo real, é um desejo do Trump e do Netanyahu, mas eles sabem que, pelo menos por enquanto, isso é uma impossibilidade. Então, por enquanto, isso serve como uma nova condição. Você coloca na mesa e diz aos países árabes, diz aos europeus, diz especialmente aos países árabes do Golfo, que têm muito dinheiro, o que vocês vão me oferecer em troca de eu não expulsar os palestinos de Gaza, né? Então, ele basicamente está colocando condições para novas negociações e para tentar tirar dos árabes algo que eles até agora não estão dispostos a dar, que é basicamente uma normalização das relações com Israel, apesar de não haver, pelo lado de Israel, a intenção de deixar que exista um Estado palestino, como é a exigência, pelo menos, da Arábia Saudita, né? Então, isso é a primeira parte, é um mecanismo de negociação. A outra é que o que disse o Trump ontem, anteontem, é é um apoio ao Netanyahu e ao seu governo, porque, na verdade, ao dizer que agora Gaza é um problema americano, ele tirou Gaza do universo dos problemas israelenses. E para Israel, Gaza é um grande problema porque é ali que se materializou uma derrota, efetivamente uma derrota israelense. Hora que a coisa de algum modo se acalmar e não houver mais guerra e as pessoas forem fazer as contas, provavelmente o governo do Netanyahu iria cair sob a pressão das investigações de tudo que deu errado, da falência em Gaza, da falência no 7 de outubro, etc. Ao dizer que agora Gaza é um problema americano, ele deu um respiro para o Netanyahu e, ao mesmo tempo, ele está dizendo para o Netanyahu que ele acha que Israel é muito pequeno no mapa e, portanto, ele está dando autorização para o Netanyahu continuar o seu avanço militar na Cisjordânia, que é também um outro mecanismo para o Netanyahu continuar vivo, que é, como eu disse, assim que parar a guerra, o Netanyahu e seu governo vão cair. Então ele precisa seguir adiante com a guerra
e isso veio da autorização do Trump, que já está dizendo para ele, olha, vocês são pequenos demais, realmente, vocês precisam de mais território, e, portanto, ele está avançando já a tese de que mais partes da Cisjordânia devem ser incorporadas ao Estado de Israel. Então, por um lado, é um pouco do estilo, né? Meio cheio de bravatas e cheio de um colorido, né, quase ridículo do Trump. Por outro, tem uma estratégia que eu acho que é razoavelmente bem pensada de segurar a base de Israel, né, de segurar um pouco Israel quando Israel se encontra numa situação periclitante, né? Então, essa é a mistura que o Trump traz para esse tema agora, né? O seguinte, e o Hamas? Como é que fica nessa história? O Hamas, como a gente viu, Heródoto, ele continua firmemente presente e forte em Gaza, e ele tem uma presença também na Cisjordânia. As cenas de troca de prisioneiros mostraram que não perdeu o controle sobre Gaza, muito pelo contrário, eu acho que esse controle aumentou e a sua legitimidade junto à população palestina de Gaza aumentou. O impasse que o Hamas enfrenta é o seguinte, ele manteve seu poder, digamos, ele conseguiu evitar a ocupação de Gaza por parte de Israel, ele então impôs uma derrota militar a Israel. O problema que o Hamas tem é que Gaza está destruída. Então, ele precisa da reconstrução de Gaza e ele precisa de quem banque essa reconstrução. E, normalmente, os candidatos a bancarem a reconstrução são os países árabes do Golfo, que são muito ricos. Então, o Hamas precisa fazer concessões que levem esses governos a investir na reconstrução de Gaza. Se não fosse por isso, ele não se veria obrigado a fazer concessões, por exemplo, negociar com a autoridade palestina o formato do novo governo em Gaza e mesmo colaboração na Cisjordânia, etc. Mas, por enquanto, tanto o Hamas quanto a população de Gaza impuseram uma derrota muito forte a Israel, que Israel não conseguiu conquistar, dominar, ocupar Gaza, não conseguiu expulsar os palestinos e, portanto, o resultado para Israel, para além da destruição da infraestrutura civil de Gaza e das habitações e das cidades e tudo mais, Israel não realizou nada. E isto, mais uma vez, na hora que a gente for fazer as contas, não só dentro da sociedade israelense, mas também na sociedade internacional, as pessoas vão começar a fazer esse balanço e vão perceber que algo de muito absurdo aconteceu e que nós permitimos a Israel o cometimento de crimes que a gente antes dizia que nunca mais voltariam a se repetir na história da humanidade, com a cobertura americana. Então, esse momento do balanço é que virá provavelmente com grande peso ao longo do tempo, e é por isso que, como eu disse, Israel não pode parar, ela não pode deixar que esse momento de fazer o balanço comece, né? Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Sou eu quem agradece. Muito obrigado, Heródoto.